Você acorda e já tem uma lista de mais de 50 coisas para fazer. Tudo urgente, tudo para ontem, tudo que já devia ter sido feito e se não fizer, nossa, catástrofe, desespero. Quem nunca, né? A gente vive essa confusão mental, muitas vezes até nem no papel está, tá tudo aí na sua cabeça o que tem que fazer, e aí você não sabe o que fazer primeiro, trabalha o dia inteiro, 12 horas ininterruptas, e aí chega no final do dia e entende que a lista continua gigante, não fez a maioria das coisas que deveria fazer, e isso porque trata tudo como urgente. Será mesmo que é tudo urgente? Se, por exemplo, você não fizer, o que vai acontecer? Muito louco pensar nisso, né? Eu sei que tem coisas que realmente devem ser feitas, então talvez elas sejam importantes. E você já ouviu isso? Tem o quadrante do importante, do urgente, do delegar, do eliminar, e isso aqui não é o que a gente vai abordar nesse vídeo hoje. Na verdade, isso eu acredito que você já saiba, e caso não saiba, é só você colocar como você priorizar uma tarefa importante ou urgente. É super renomado esse método, eu utilizo sim, mas o que eu quero trazer aqui é uma vivência prática, uma experiência de quem tem muito mais coisas para fazer do que efetivamente consegue fazer. Se você já me segue, eu peço por favor que você deixa aqui o joinha na confiança que tende a ser um vídeo bom, e se você ainda não me conhece, pode segurar aí o dedo, não tem problema, mas se esse vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer algum insight, peço que por favor você deixe o joinha e mais do que isso, comente, né, qual que foi o insight, qual que foi o aprendizado, se você quer mais alguma sugestão para um próximo vídeo e por aí vai. Eu gosto de tomar decisões das coisas que são importantes, de qual tarefa começar primeiro, se baseando em 4 simples perguntas. Na verdade são mais 3 e uma eu vejo como bônus, e em algumas situações elas super se encaixam. Isso eu trouxe do livro Essencialismo. Não sei se vocês já viram, ele está aqui na minha estante. Além desses livros eu tenho uma estante no meio da minha sala, e sim, a minha mulher me permitiu que eu colocasse uma estante de livros no meio da sala. Gosto de ler, gosto de beber direto da fonte, e em meio a esse caos que a gente vive hoje, eu consigo me aprofundar em temas importantes, lendo livro, parando e tudo mais. Então bora lá! Quais seriam essas perguntas e de uma forma prática, como que eu executo isso no dia a dia? Vou trazer algumas situações reais mesmo, de como que eu apliquei. Vou nem dizer que é um método, basicamente algumas perguntas que vão te ajudar a entender o que realmente é urgente aí, realmente é o mais importante para que você faça e não durma antes de você executar essa parada. Vamos embora! E antes de abordar essa primeira pergunta, eu espero que você tenha consciência, e se não tem, tá tudo bem, bora aprofundar, tem muitos vídeos que falam sobre isso, mas que você comece a ter uma certa antecedência, um planejamento do que é mais importante, se é algo que você poderia delegar, montar um processo para outra pessoa fazer, algo que você conseguiria automatizar, ainda mais nas IAs que a gente tem hoje. Então tem muita coisa repetitiva que você executa apenas por costume e não porque não existe uma outra solução. Então tem uma mentalidade de tá tudo bem, eu vou reduzir essa lista de tarefas e vou fazer antes do tempo para que elas não se tornem urgentes. Porque senão sempre, sempre, você vai executar o que tá gritando e machucando mais. Nossa, o imposto vence hoje, vai lá! E aí você vai no aplicativo do banco, e aí dá problema, não gera DARF. Para que foi pagar no último dia? Você concorda que você consegue uns 10 dias antes de conseguir emitir a folha e deixar agendada se você não quer tirar do seu fluxo de caixa? Para que essa adrenalina de ter que fazer isso no último dia e correr riscos tecnológicos do aplicativo estar fora do ar? Enfim, então isso é uma mentalidade. Para mim, isso nem pergunta deveria fazer. Se é algo que você consegue ter uma certa antecedência, isso para mim já vale ouro. Você deveria ter isso em mente. E mais do que isso, no mundo que a gente vive hoje, se você está fazendo coisas extremamente operacionais, extremamente repetitivas, você deveria estar automatizando, seja você, seja contratando alguém, seja pedindo para alguém vai bicotar alguma coisa. Você precisa ter isso, porque isso era como funcionava no passado, as coisas mudaram, assim como hoje você tem uma luz, você tem energia, você tem internet, você já não trabalha mais sem internet, então você precisa de inteligência artificial rodando no seu negócio. Mas esse não é a pauta desse vídeo, bora para as 3 mais 1 perguntas para que você consiga escolher melhor quais são as tarefas que você vai pegar primeiro. Basicamente, a tarefa que você está executando, ela é nota 9 ou 10? Falo isso, coloca 1.
régua aqui. Então bora lá, tem um monte de coisa para você pensar, não especificamente apenas tarefas, mas cara, projetos a decidir, decisões a serem tomadas, parcerias a serem escolhidas, rumos para o negócio, áreas a serem desenvolvidas. Leve isso como um sistema de decisão. Você tem a primeira coisa a pensar, isso que eu vou decidir, ele é uma nota 9 ou 10? E por que a gente traz numa régua onde vai de 0 a 10? Isso está no livre essencialismo, porque com isso você consegue trazer um efeito comparativo dentre as coisas que você tem que fazer. Vamos supor que dentre essa lista você consiga elencar que essas coisas são 9, são 10 e essas aqui são 6, são 7. Eu não estou dizendo que elas nunca serão feitas, mas é óbvio que comparativamente é essas que você tem que focar a sua energia, o seu esforço, porque é nisso que vai te dar melhores oportunidades, que vai fazer com que abram as portas por aí, que você ganhe mais dinheiro, reduza custo, abra parcerias, não importa qual seja a decisão que você queira tomar, falando de negócio em geral, é nisso que a gente busca. Então, o próprio livre essencialismo traz essa questão, você ter a ideia comparativa de, se não for algo muito bom, você começar a entender se faz sentido você continuar fazendo, ou pelo menos da forma que você está fazendo. Porque se você se enche de nota 6 e 7, é provável, para não dizer óbvio, que quando surgir oportunidades nota 10, você não tem tempo simplesmente, ou não esteja atento para quando elas aparecerem. Você concorda comigo? Nossa, apareceu uma oportunidade aqui que você nem viu porque você está atolado aqui de ficar fazendo coisa repetitiva e coisas que não vão te influenciar tanto na sua meta. Então tome cuidado com isso, tenta trazer um efeito comparativo, traça essa reguinha, eu acho que é uma boa. É nota 10, é nota 9, isso aí tem que ser, cara. Se você é um dono de negócio, se você está empreendendo, cada dia vai surgir muita coisa pra gente. Cara, como que eu resolvo isso de uma forma inteligente, de uma forma efetiva? Isso é tão importante quanto, é algo que eu consigo delegar com baixo esforço, que eu consigo apenas monitorar? Servindo a pergunta, e eu posso dizer que é muito importante isso e você deve refletir, né? Imagina que essa atividade, essa decisão, ela move o ponteiro do seu negócio. O que move o ponteiro, né? Dar dinheiro no bolso, é reduzir dinheiro que está sendo gasto de forma desnecessária, é abrir novas fontes de receita, é você automatizar coisas para ganhar produtividade, é você treinar a sua equipe para que consiga ter uma cultura melhor para bater as metas. Isso está dentro? Ou é uma atividade de rotina porque você está acostumado a fazer apenas? Entende a diferença? Vamos lá, vou te dar um exemplo claro e que você tem que fazer as duas por aí. Trazer um cliente novo e, obviamente, ter várias coisas para que você traga esse cliente novo. Mas o relacionamento, principalmente de um alto valor, é importante. O cliente não vai fechar uma proposta de 100, 200 mil reais com você, você não tendo um mínimo de contato, servindo, sendo útil, entendendo como é que você pode ajudar da melhor forma, entendendo como é que você encaixa a sua solução na necessidade dele. Você entende que isso muda o game, isso muda o ponteiro e pode ser um valor que ajudaria demais aí para que você pare de passar esse desespero, consiga ter um fôlego, pense com mais clareza, tenha uma melhor gestão emocional, coloque as coisas em ordem. Tá ótimo, já entendeu que esse é o game. Ah, mas eu tô tendo que responder e-mails não tão importantes. Ah, pelo amor de Deus, é claro que você vai responder e-mail, mas você respondeu 1, 2, 3, 4. Alguém consegue responder por você? Delega. Aí você vai lá, respondeu 1, 2, 3, 4, parece um FAQ ambulante. Será que uma pessoa estagiária, uma pessoa júnior não conseguiria fazer? Digo mais, será que você não conseguiria com Vibe Coding? Vai lá numa ferramenta de IA, elabora ali uma web app extremamente simples, todos deveriam saber fazer isso nos dias de hoje, e com isso você automatiza esses e-mails. Por exemplo, quando vier essa dúvida, você dá uma olhada nessa base de conhecimento e já responde. Parece muito complexo fazer isso? Eu te desafio em uma semana assistindo bons canais no YouTube, comprando o curso de quem você desejar ou entrando em contato com quem oferece esse tipo de serviço, que você não vai implementar isso e vai resolver e ganhar tempo do seu dia para que você consiga dar atenção para o que move o ponteiro. É trazer um novo cliente que move o ponteiro e
apenas responder e-mail. Entende o que eu estou falando? Responder e-mail, responder WhatsApp, responder DM, qualquer coisa que vai te tomando tempo. Tudo bem, eu estou ali galgando uma parceria estratégica. É totalmente diferente do que você tem frete para não sei aonde. É totalmente diferente, entendeu? Então, saiba o que mexe o ponteiro e foque apenas nisso. Essencialismo na veia. Um outro exemplo, organizar uma planilha de despesas porque não está com as categorias certas. É claro que ter um DRE, ter um fluxo de caixa é extremamente importante, você deveria fazer. Isso vai mexer o ponteiro no curto prazo para que a sua empresa prospere. Talvez você até consiga delegar um BPO, ter aí um CFO, ter alguém que cuide do seu financeiro internamente. Não. Então você vai lá, vai se matar para fazer. Cara, já tem minimamente ali, sabe obviamente sua margem líquida, entende das suas despesas, tá muito consciente da onde você está indo, quanto está gastando para chegar lá. Eu acho isso importante, sim, mas ficar trazendo algo mais robusto para cá não vai te fazer ganhar 2, 3, 10 vezes mais, mas você ligar para 10 leads potenciais por dia vai te fazer. Não estou dizendo que é imediato, mas se você fizer isso por tempo suficiente, sim, vai mexer o ponteiro. Então você, como dono de negócio, como empreendedor, você tem que fazer nas coisas que mexem o ponteiro. Todo o resto é importante, pode até ser, mas não mais importante do que coisas que vai te aumentar o faturamento, vai reduzir o seu custo, vai melhorar a sua produtividade. Então, bote isso na cabeça. Se não tiver esses 3 itens, ele não mexe tanto o ponteiro quanto você pensa, então tome cuidado. Não estou dizendo para você, a partir de agora, não vou fazer, não. Você vai, mas vai entendendo se dá para automatizar, se dá para delegar, se dá para criar processo. É assim que funciona o jogo. Bora para a próxima pergunta. Essa decisão que eu vou tomar é irreversível? Beleza, você tem ali algo a escolher. Pô, preciso tomar uma decisão. Preciso testar uma nova ferramenta. Show de bola. Você vai testar por um mês. Eu sei que a anuidade tem 20% de desconto, mas você vai testar por um mês apenas. Vai pagar mais caro porque você quer apenas testar e ver se ela tem fit com o seu negócio. E você vai testar, seja você, seja o seu colaborador. É irreversível? O que vai acontecer? Deu ruim, tá bom, cancela a ferramenta. Você entende que não é nada tão drástico assim? Então por que você está esperando? Vou estudar todas as ferramentas do mercado? Vou colher a maior parte? Cara, vai lá e erra rápido, entende? Erra pequeno, erra barato, erra rápido. Não tenha medo de errar, só evite cometer os mesmos erros. Esse é o jogo do empreender. Agora, vamos supor que você precisa contratar alguém, ou seja, você tem que verificar se você tem demanda de uma forma previsível para que você consiga ter uma rotina de um colaborador atendendo essa demanda. Legal, um pouquinho mais complexo do que uma ferramenta que você pode desligar ela em um mês sem nenhum tipo de fidelidade, sem nenhum tipo de gasto ali passivo trabalhista, gasto de rescisão, gasto esforço mesmo de fazer um processo de integração de onboarding com esse novo colaborador, de explicar toda a cultura da empresa, de explicar todos os processos para que a pessoa daqui a um mês vá embora. Entende? Isso não vou dizer que é irreversível. Claro, a gente contrata pessoas, às vezes a pessoa mesmo não se adequa, ela não tem aptidão técnica, ela não tem capacidade, ela não evoluiu como a gente gostaria, perfeito, mas às vezes é um erro do próprio dono, que está contratando pessoa que não queria contratar ainda, entende? Então, enfim, verifica, e mais do que isso, verifica se não dá para automatizar. Hoje em dia, aqui na nossa empresa, tem que justificar o porquê está contratando alguém e não criando uma aplicação que rode no automático. Eu não estou falando que os humanos foram substituídos pelas máquinas, eu não estou dizendo isso, mas eu tenho certeza que um humano que saiba liderar as máquinas aqui, ele vai fazer o papel de uns 10 colaboradores facilmente. Eu não estou dizendo que isso é futuro, eu estou dizendo que já está rolando aqui agora. Então, para abrir vaga na minha empresa, tem que estar explicado o porquê que uma IA, estou dizendo uma web app, um aplicativo, um sistema de automação, um workflow, coisas que a gente consegue desenvolver aqui internamente, se isso não vai ser suficiente a ponto de ter que ter um humano fazendo esse trabalho. Então, tem visto essa parada aí. O último ponto, eu gosto muito, e não se encaixa, né, a todas as situações, mas eu gosto muito da pele em risco, o skin the game. Vamos supor que você está buscando ali uma parceria, seja com um novo freelancer, seja com um novo parceiro de tech, porque você quer ali desenvolver seus aplicativos com alguém, seja com um parceiro de marketing ou com uma empresa, uma agência de marketing que vai cuidar da performance dos seus anúncios e etc. Cara, beleza, a pessoa vai, cobra seu setup, cobra seu fee, cobra seu custo mensal e não importa o resultado, é isso aí que funciona.
sou tão a favor disso. Lembrando que existe caso a caso, tá? Eu gosto muito de entender se a outra pessoa está no risco, não estou dizendo assim como eu, mas está no mínimo risco também. Você vai contratar um freelance para gerenciar os seus anúncios. Você pode muito bem ir lá e pagar R$3.000 para ele de custo mensal e acabou. Ou você pode, cara, eu vou te pagar menos do que isso mensal, e caso os anúncios performem, e aí determina as métricas, é importante você como empreendedor ter uma ideia de quais são as métricas de cada área, até para entender o que você está delegando, o que você está contratando, se a pessoa está fazendo um bom trabalho. E aí você vai falar, cara, de acordo com o custo por lead, de acordo com o custo por conversão, de acordo com a quantidade de engajamento, eu vou te pagar proporcional e variável. Entende que a pessoa ela tem a chance de ganhar até mais de 3.000, porém tem a chance também, se der tudo errado, de ganhar 1.000. Ela tá no jogo junto comigo. Não estou dizendo que ela tá tomando prejuízo, ela tem um mínimo ali. Porém, ela tá jogando o jogo junto comigo. Eu gosto muito dessa questão quando a gente está falando de parcerias, está falando aí de projetos juntos, eu olho isso com muito bons olhos. Gosto muito de falar do diário de bordo, da lista de atividades, de 15 em 15 minutos, falar o que você está fazendo, mas isso é importante se você não tem isso ainda tangibilizado ali no papel. Então você pega ali uma lista de tudo que você faz, tudo mesmo assim, puta, perdi 10 minutos fazendo isso, perdi 15 minutos respondendo a esse cliente, e se faz isso por uma semana, você vai começar a entender padrões, isso já é bem legal, você vai ver que já valeu muito a pena você ter feito, mas você vai começar a entender padrões, e do que você está fazendo, você entende, isso aqui é realmente a oportunidade, nota 10, vai me levar para onde eu quero, isso aqui move o ponteiro e está extremamente atrelado ao que eu desejo, só eu consigo fazer essa parada, show! É irreversível se eu tomar uma decisão errada em relação a essa parada? Ou é reversível, vale a pena errar rápido, barato e pequeno? E por fim, se for uma parceria, se for algo que envolve aí uma outra pessoa, se tem o jogo, se tem o skin in the game, se tá com a pele ali junto comigo nesse negócio. Eu garanto que pelo menos para mim funciona, eu recomendo, e isso faz com que eu continue trabalhando bastante. Eu acho que seria uma baita bullshitagem eu falar que eu trabalho menos e trabalho da onde eu quiser e trabalho na hora que eu quiser, com quem eu quiser. Eu ainda não cheguei nesse nível. É claro que tem pessoas que podem ter chego, eu ainda não, mas eu tenho certeza que das horas que eu estou trabalhando, posso dizer que é um pouco mais produtivo do que era da minha versão quando eu não aplicava esse conceito. Antes de ser um pouco mais essencialista, antes de pensar um pouquinho mais de eu estou fazendo isso, será que dá para fazer de uma forma melhor, um jeito mais automático? Será que alguém vai fazer tão bem quanto eu, mesmo que precise de treinamento? Isso é realmente necessário estar fazendo? Será? Isso, essa curiosidade. Inclusive gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as habilidades que eu vejo do empreendedor, falando que empreender não é para todo mundo, e uma das habilidades é essa curiosidade que a gente tem nativa, ou pelo menos devia ter, né, essa mentalidade. Enfim, isso fez com que eu me tornasse mais produtivo e não apenas ocupado, onde passavam-se 12 horas e minha lista continuava até maior do que estava, e minhas decisões continuavam cada vez mais difíceis e tudo em cima de mim. E quando eu via, cara, o que mexe o ponteiro mesmo era muito pouca coisa dentre todas essas decisões que eu tinha que tomar no dia. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu realmente gostaria de saber se você teve algum insight, se você está passando por algo que eu consiga te ajudar. Pode me chamar na direct lá do Instagram, você pode deixar um comentário aqui no YouTube, vai ser um prazer a gente bater um papo e eu contribuir de alguma forma com você. Deixa o like nesse vídeo e deixa o comentário, não esquece, comenta lá, é importante para eu saber se esse vídeo está te atingindo, se está valendo a pena, se está impactando aí de alguma forma positiva. Até o próximo vídeo.